Falar de advocacia, vamos falar de direito. Estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Einstein Sepúlveda, que é coordenador da Escola Superior da Advocacia do Piauí. Vamos falar com ele sobre cursos de pós-graduação que estão sendo ofertados gratuitamente aos advogados do nosso estado. Só que antes nós vamos tratar de alguns assuntos, que, aproveitando a presença do doutor Einstein aqui, para a gente entender um pouco, são assuntos sempre cobrados, doutor Einstein, pela audiência. Primeiro, agradecer a aceitação do convite e dizer que é um prazer receber o senhor aqui. É uma grande honra, Douglas, estar aqui no seu programa para trazer alguns esclarecimentos e, ao mesmo tempo, para falar sobre a pós-graduação gratuita da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa seccional do Piauí, em alinhamento com a Escola Superior da Advocacia. Primeiro, eu queria tratar um pouco sobre essa questão do direito constitucional e, especificamente, sobre o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema, que é a corte mais, digamos, de maior visibilidade, né? Quer dizer, em termos de complexidade, deveria ser a de menos visibilidade, porque são processos muito difíceis de entender. Mas não, em função até das transmissões ao vivo e dos temas polêmicos que chegam até o STF, o STF tem agora um olhar mais atento da população, muito mais do que o STJ, do que o STF, do que o TSE. O TSE é na época da eleição, depois é muito difícil ter esse acompanhamento. Doutor Einstein, a gente tem um problema no STF, inclusive tem um ministro que eu tenho uma admiração muito grande, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, eu gosto muito do ministro Luiz Roberto Barroso, e ele tem dito isso muitas vezes nas entrevistas que concede, nas palestras que ele participa, de que... Qual o princípio do STF? Bom, os processos chegam ao Supremo Tribunal Federal quando eles têm algum quesito constitucional. Se tiver algum quesito constitucional, eles podem ser levados ao STF. Se não tiver, não chega ao STF, para no STJ. Mas, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, deveria haver um filtro mais rigoroso, porque ainda assim chegam mais processos do que deveria na Suprema Corte, acarretando uma lentidão, acarretando uma dificuldade de tratar dos temas mais importantes. Aí ele cita casos aqui, por exemplo, que já foi no STF, discutir-se o colarinho do chopp, né? Aquela parte branca, a espuma, pronto, trocando aqui miúdos, do chopp, valeria, ou seja, seria levada em consideração, a espuma seria levada em consideração na hora da computação do preço. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo, considerando a Suprema Corte. Você imaginar que 11 ministros têm que se reunir para deliberar sobre um assunto como esse. Então, isso dificulta muito. E aí nós estamos falando de justiça chegando para a população. E chegando não só diretamente, mas através das decisões que têm repercussão geral. Isso. Não é? Eu pergunto ao senhor, como mudar essa realidade? Seria uma realidade que mudaria através da própria justiça ou teria que partir do legislativo? Muito boa tarde, novamente, Douglas. Essa é uma pergunta que está na ordem da pauta do dia, do Brasil como um todo. Por quê? Vejamos, nós temos um Supremo Tribunal Federal brasileiro que, ante a omissão dos demais poderes, ele passa a ser um protagonista maior, como um poder de decisão muito maior do que aquilo que a própria Constituição delega. O que chamamos, muitas vezes, de ativismo judicial. Isso. Até onde esse ativismo é benéfico para a sociedade ante a omissão dos demais poderes e até onde há um imiscuimento do Supremo Tribunal Federal nas competências dos demais poderes. Veja só. Aquela história de dizer assim, então, o Supremo está entrando na competência dos outros poderes, o Supremo está legislando. Mas como o senhor está dizendo, se legislou, se decidiu, é porque era necessária a decisão e o legislador não decidiu. Mas muitas vezes nem era necessário. A gente vê o Supremo Tribunal Federal avançando, muitas vezes, nas competências constitucionais dos outros poderes. Vou dar um exemplo clássico aqui. Matéria penal e matéria processual. Quem tem competência por princípio constitucional de cláusula de reserva legal é o Congresso Nacional. O Supremo não pode se debruçar sobre isso. Aí onde entra o questionamento. Nós temos uma corte considerada progressista ou uma corte conservadora. Se você pegar a Suprema Corte Americana, que faz as vias do Supremo Tribunal Federal na América do Norte, nos Estados Unidos, são princípios extremamente conservadores, aonde aquilo que é de competência do Legislativo é devolvido para o Legislativo. A Suprema Corte ela não avança.
Vamos aqui a um determinado tema, aborto. Está disciplinado no nosso Código Penal brasileiro, os casos das exceções. Mas nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal debatendo sobre isso. Vai legalizar? Não vai legalizar. Sabe qual seria a decisão, me abstrato aqui, conjecturando com você, da Suprema Corte Americana? Ela decidiria que, olha, isso compete ao Congresso. Devolve a matéria para o Congresso. O Congresso tem que decidir. E obriga o Congresso a decidir num prazo razoável. Vamos estabelecer um prazo, vocês vão analisar e vão decidir sobre isso. Porque a competência é de vocês, não é minha. Mas o nosso Supremo, ante as crises institucionais. Olha, nós vivemos num processo de redemocratização. Recentemente nós tivemos um afastamento de uma presidenta da República pelo Congresso, um processo de impeachment. Sem contar com o nosso primeiro presidente. Tivemos o primeiro da redemocratização com também impeachment. Na história do Brasil como um todo, existem essas secções históricas de golpes de Estado que destituem o Poder Executivo. E muitas vezes desinstitui até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal, como aconteceu no golpe de 64, golpe militar de 64, onde o ministro Evandro Luiz e Silva, daqui do Piauí, da Ilha Grande, foi simplesmente cassado como ministro, deixou de ser ministro. Então, nos momentos de crise institucional, as instituições que não conseguem protagonizar são, de uma certa forma, uma outra instituição passa o rodo por cima. Essa que é a verdade do nosso país, dentro do nosso sistema de democracia. E aí uns chamam isso de ativismo, aí o ativismo judicial é quando ele está além daquela competência que ele tem, assumindo competências do Executivo. Olha só, orçamento secreto foi bater no Supremo Tribunal Federal. Orçamento secreto foi bater no Supremo Tribunal Federal. Algo de uma competência do Poder Executivo. E tantas outras temáticas. Olha, nós temos no Supremo Tribunal Federal que comete muitos erros nos seus julgamentos. Inclusive tem um livro de um grande amigo, de um professor da Unifor, o Milton Gustavo, e o professor Antônio Jorge, que ele fala supremos erros. Supremos erros. Ou seja, processos que são de competência de julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal, onde ele enfrenta a matéria e comete erros. E aí, simplesmente, ele tem o direito de errar por último? Não, não tem o direito de errar por último. Não tem o direito de errar por último. Porque das decisões do Supremo Tribunal Federal, constitucionalmente compete ao Senado Federal deshomologá-la ou não homologar aquela decisão. E aí, será que o Senado quer levantar esse questionamento? Quer tirar a autonomia daquele que vai julgar o senador? Essas são questões Quer dizer, o que do sistema democrático. O que você está colocando aqui é importante, porque essa decisão, no caso de um assunto relacionado ao Legislativo, essa decisão pode ser reformada pelo Legislativo, mesmo sendo tomada pelo Supremo. Com certeza. A competência permanece ainda com o Quer dizer, eles decidem lá, mandam para o Senado, por exemplo, e o Senado, se achar por bem, se julgar procedente, eles podem reformar essa decisão. Mas aí, como o senhor disse, mas vem cá, a decisão lá da maioria, do colegiado, os senadores vão entrar nesse choque. Vai que amanhã um desses senadores está lá sendo julgado por esses que decidiram dessa forma e a decisão foi reformada pelo senador. Tem essa... Tem. Então, o que você está colocando, resumindo, doutor Asta, é o seguinte: tem um ativismo judicial, é um erro. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal entrar em questões que não são da sua competência, ele simplesmente podia declinar e dizer, olha, isso é do Legislativo, estabelecer um prazo e entregar para o Legislativo. Tem também, às vezes, a omissão do próprio Legislativo, um assunto importante, como é o caso da pandemia, por exemplo, o Supremo teve que decidir para poder andar. E tem também essa falta de fio, quer dizer, um pouco de cada coisa, não é um só motivo. É o que acarreta todo esse acúmulo de processos no Supremo Tribunal Federal, vai desde a culpa do próprio Supremo até de outros poderes. Verdade, Douglas. E não esquecendo, obviamente, que cada um dos poderes tem competências híbridas também. Por exemplo, um Tribunal de Justiça tem a capacidade de legislar sobre sua lei orgânica. E aí ele está mandando para a Assembleia Legislativa algo que é de interesse dele. Tem a autonomia orçamentária, a autonomia financeira. Ou seja, o que não pode acontecer é um exacerbamento, é se delegar ao Supremo Tribunal Federal todos os problemas da sociedade e do cotidiano, sob pena da gente fazer o fortalecimento do que não se quer, que é um ativismo judicial. Tá? A gente tem que ser bastante claro com relação a isso, porque, como lhe falei, onde existe uma Suprema Corte que realmente se debruce sobre os temas de relevante impacto social, aí a questão
né, da repercussão geral dos casos que podem chegar até o Supremo Tribunal Federal. É inaceitável o colarinho de um chope chegar à discussão a nível da Corte Constitucional Brasileira. Mas, infelizmente, chegou. Alguém admitiu. E quantas vezes também nós vemos coisas que são sérias não serem admitidas. Então, esse filtro é necessário. Esse filtro tem que ser feito por quem está no comando do determinado poder. Então, nós somos da linha garantista, eu me defino dessa forma, porque eu acredito que o que está na lei é o que tem que ser cumprido, não, obviamente, um positivismo cego, como pregado por Hans Kelsen, que muitas vezes mal interpretado, utilizaram para justificar o Holocausto, tá? Mas a gente tem que se ater ao que o legislador, ao que a voz da sociedade, a Casa da Cidadania do Cidadão propôs. Doutor, esse caso do... Daí sermos garantistas. Esse caso dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, em Brasília, e houve um período de muita discussão em torno, por exemplo, não só de muitos defenderem a volta do AI-5, defender a volta do golpe militar, quer dizer, e também por exemplo, o inquérito das fake news, chamado inquérito do fim do mundo, porque o inquérito que muitos dizem que o ministro Alexandre de Moraes extrapolou suas atribuições, enfim, tudo isso. Né? As decisões, por exemplo, durante o processo eleitoral foram tomadas, segundo o ministro, para garantir que houvesse o cumprimento do que determina a legislação eleitoral. Enfim, esse contexto todo, até o 8 de janeiro, começa hoje, inclusive, o julgamento dos envolvidos nos atos de vandalismo de 8 de janeiro, no Supremo. Muitos foram liberados, mas outros vão ser julgados. O senhor acha que tudo isso foi necessário, se não tivesse havido, contando lá da pandemia, esse posicionamento do Supremo, depois um posicionamento aí de alguns ministros, em especial, se não tivesse havido isso, nós poderíamos ter descambado para uma situação, digamos, de fora da democracia? Olha, Douglas, essa também é uma pergunta bastante atual, né? Saber se houve o acerto ou desacerto nessas decisões do Supremo Tribunal Federal de forma recente. Tempos de exceção exigem medidas de exceção. O que estava acontecendo no Brasil era uma tentativa de golpe de Estado, convenhamos. O que se armou perante as portas dos quartéis, perante o clamor público, perante uma opinião, com financiamento estruturante, de financiamento de situações antidemocráticas que culminaram num dos maiores crimes cometidos contra a democracia, que é o ataque às instituições. Ainda que não concordemos com a opulsão de uma instituição, às vezes o caminho necessário é o caminho da lei, é o caminho das urnas, é o caminho da decisão popular. Olha, muito se falava quando o ex-presidente Bolsonaro foi eleito que teria empichado, assim como foi empichada a presidente Dilma Rousseff. Muitos queriam um impeachment, mas é necessário ter equilíbrio. Não se pode ter um terceiro turno eleitoral através de tribunais. Então, é necessário, e eu ouvi muito disso de um amigo nosso, que se dê uma oportunidade legítima para que quem foi eleito possa governar. E em tempos de exceção, medidas de exceção devem ser tomadas. No que pese processualmente falando, há um desacerto, inclusive constitucional, da maneira como esses procedimentos tenham sido instaurados pelo Supremo Tribunal Federal, mas há um fundo de necessidade premente para que eles pudessem acontecer. Vejam que esses são fatos históricos, vão estar registrados na história do Brasil. Nós estamos presenciando um momento histórico, onde se vamos daqui a 50 anos, 100 anos, falar sobre o que estamos passando hoje. Mas tudo isso gerado por uma crise institucional entre os poderes. É o momento agora desses poderes se reequilibrarem, é o momento agora dos poderes entenderem que cada um tem a sua competência, que o executivo tem a sua competência de fazer com que o orçamento que ele tem possa ser executado, que o legislativo se debruce realmente com as pautas interessantes para a sociedade brasileira e que o judiciário se comprometa em julgar conforme os seus ditames, de acordo com as leis postas, não inovando, não criando. E aí o ministro Barroso, que você citou aqui no começo, né, ele acredita que onde não existe esta lei, o Supremo tem autorização para criar. Nós discordo completamente desse ponto de vista.
A lei é... Porque a lei ela tem em que seguir princípio, partir do legislativo. Agora, aonde isso acontece? Quando as instituições perdem a capacidade de entender quais são o seu principal papel. Quando você tem um presidente da República fraco, você fortalece um outro poder. Quando você tem um Congresso fraco, você fortalece um outro poder. Quando você tem um judiciário fraco, você fortalece um outro poder. Então, a ninguém é interessante termos instituições fracas. Por isso, aí cabe a necessidade de elas estarem sempre fortes. Aí, doutor, acho que cabe o seguinte, por exemplo, ali a gente viu um momento que foi importante para a consolidação da democracia. Após a confirmação da vitória do atual presidente da República, você teve logo a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, Importante. presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aí, a reboque, várias autoridades brasileiras, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Supremo Tribunal Federal, coletiva feita logo em seguida. Então, isso já sinalizou para a sociedade que as instituições, naquele instante, estavam unidas, harmônicas, em relação à manutenção da democracia e à garantia do resultado das eleições. O que eu acho que muitas vezes falta também é alguém que possa enxergar isso que o senhor falou, quer dizer, que há um desacerto, um descompasso entre as instituições e alguém que se apresente como uma espécie de elo entre todas as instituições, chama para conversar e coloca o problema na mesa. Olha, vamos cada um respeitar o seu quadrado, usando aqui uma linguagem popular. Quer dizer, fica todo mundo meio receoso de tomar a frente, de querer, mas falta alguém ali, uma espécie de interlocutor, que possa chamar todos e colocar os pingos nos is. Eu acredito nisso, eu acredito no poder da capacidade da mediação entre os poderes. Os poderes, eles têm essa capacidade de dialogar, muito forte, mas dialogar de uma maneira franca. Nós estamos agora vivenciando um momento de 9 meses com um novo presidente da República que, inclusive, já de forma internacional, né, passou a ter a credibilidade tanto na eleição brasileira quanto na questão da gestão, enquanto público, a ponto de se começar a discutir coisas benéficas para a sociedade brasileira. E aí, só abrindo um parênteses, do ponto de vista político, foi uma estratégia muito bem montada pelo atual presidente, que tratou de fazer logo uma visita a vários países importantes em termos geopolíticos, que reconheceram a eleição brasileira e ali foi uma pá de cal em qualquer dúvida que pudesse persistir. Veja como nós estávamos, naquele momento, sob a égide de um golpismo, ainda latente, que foi com as organizações internacionais, com o reconhecimento dos próprios poderes, dos líderes dos próprios poderes, arrefecido. Arrefecido. Não significa dizer que não está latente, não está arrefecido. Daí a necessidade de que nós vivemos hoje, na grande verdade, nós vivemos um semipresidencialismo. Você observa que o presidencialismo brasileiro ele é uma moldura de semipresidencialismo, onde o Congresso ele tem um certo protagonismo nas decisões de mando, de quem está no poder de mando executivo. Então veja agora que aliados que não eram aliados agora já fazem parte da base do governo. Isso é natural, isso faz parte do diálogo, faz parte da construção propositiva para que chegue o bem a quem realmente é o destinatário, que são os cidadãos. Veja só uma discussão, Douglas, aí eu escrevi minha dissertação agora do mestrado sobre isso, sobre a dívida pública brasileira, que é um outro tema que está na pauta da sociedade como um todo, de países, inclusive do globo, que estão debruçando sobre isso. Né? O nosso Estado, inclusive, tem um potencial muito forte ainda de endividamento, porque o nosso Estado deve muito pouco, o Estado do Piauí. Mas, veja que a dívida pública brasileira, ela consome praticamente quase que 50% do orçamento do país. Aí nós estamos falando de um orçamento de 4 trilhões de reais. Mais de 2 trilhões de reais. Só com dívida. Só com dívida. É um agiota que você está remunerando ele todo o tempo sem pagar. 5 bilhões por dia. Se você pegar o orçamento do estado do Piauí, nós temos hoje um estado que tem uma potencialidade, eu acredito que ano passado foi 13, esse ano vai ser 14 bilhões, 13.700 bilhões de orçamento, com capacidade de investimento de 2 bilhões. Em linhas gerais aí... Um dia da dívida pública brasileira consome 2 estados do Piauí anual, 5,1 bilhão de reais. É difícil entender. Então como é que você governa, né, um estado que não consegue sair dessas amarras, ou seja, um neocolonialismo financeiro. Nós inclusive, a sociedade tem que tratar sobre isso, o Congresso tem que se debruçar sobre isso. Então, quando o presidente do Banco Central, num país que sempre honra os seus compromissos, historicamente, que é o Brasil, aplica um juro de 13,25%, desarrazoado, não tem como o governo sair dessas amarras financeiras, e o governo tem.
Porque o que move o mundo do sistema financeiro internacional é a confiança. E a confiança, ela é a base de tudo. Se não tem estabilidade financeira, se não tem a garantia do cumprimento da legislação em vigor, não há empresa, não há empresário que queira investir no país. Agora, para a gente encerrar esse tema e passar para o OAB Seccional Piauí, bem rápido, doutor Austin, vem aí mais uma mini reforma eleitoral. Eu, inclusive, trago isso na minha coluna de amanhã, do Jornal Dia, porque, primeiro é o seguinte, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores são verdadeiros ratos de laboratório. Qualquer mudança que é feita, ela é feita para a eleição municipal. Vamos avaliar se deu certo, se não deu certo, se não deu a gente muda, se deu a gente mantém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente analisar algumas questões lá, cotas para mulheres. Era 1/3 em cada município, agora uma cota, digamos, nacional. Né? Cota nacional, quer dizer, São Paulo, partido X, lançou uma quantidade Y de mulheres, e aí já entra no cômputo geral. Né? Já entra no cômputo geral, é um primeiro ponto. A boca de urna, que é considerado um crime hediondo eleitoral, a boca de urna, agora você pode fazer uma boca de urna virtual, através da internet no dia da eleição. Ah, mas a boca de urna não é boca de urna, é só propaganda, é no dia e é na internet. Ora, o eleitor está na fila esperando com o celular na mão. Pode ser influenciado naquele instante por algum tipo de conteúdo que é colocado na rede. A questão de cabos eleitorais. Tinha toda uma legislação para dar transparência e publicidade à contratação, a forma como foram contratados, os gastos. Agora, não há mais essa necessidade. E o pior de tudo, é a questão da compra de votos. Que era também outro crime hediondo eleitoral, que agora é o seguinte, dava cassação de mandato, muita gente, o processo era aberto, a pessoa era eleita, diplomada, às vezes até empossada, perdia o mandato por conta do julgamento final do caso, era boca de urna e perdia. Hoje não dá no máximo multa. Então quem tem dinheiro pode calcular, não, vou pagar aqui 3, 4, 5 multas aqui, um valor máximo de até R$150 mil, mas não vou cassado. Então, doutor Austin, é difícil a gente imaginar um país chegar a um nível de implementação de um voto distrital, de um voto distrital misto, que hoje é o sistema eleitoral mais usado nos países desenvolvidos do mundo inteiro, quando se retroage adotando medidas que é o chamado liberou geral para a próxima eleição. Né? De fato, Douglas, isso é muito preocupante. Né? Um dos relatores, inclusive, é o ministro Fachin, tem se debruçado sobre esse tema. E muito provavelmente será um dos palestrantes na nossa pós-graduação de Direito Eleitoral e Direito Público Municipal. Esses enfrentamentos são necessários, mas eu acredito que nós não podemos regredir a situações da banalização, por exemplo, da compra de voto. Você interferir diretamente na vontade do eleitor é um crime muito forte. Isso tem que ser penalizado e continuar sendo penalizado. Eu acredito que isso não vai passar. Eu quero acreditar que isso não passa, tá? Mas acelerando lá por conta daquele prazo de 1 ano antes da eleição. Tem que ser 1 ano antes da eleição. Então, assim, a gente vê com muita preocupação esses temas, esses pontos. Há uma regressão também de direito com relação à participação feminina, que é uma afirmação, políticas de afirmação da participação da mulher na política, elas devem ser preservadas. Né? Vários casos aqui, o Piauí, inclusive, foi o ponto que criou toda essa discussão. Laranjal, aquele chamado Laranjal, começou no Piauí. Começou no Piauí. Colhido aqui no Piauí. E ali nós demos exemplo aqui com a Justiça do Piauí. Né? E isso se alastrou pelo Brasil inteiro e se transformou hoje numa conquista, numa garantia das mulheres. A gente acredita que isso vai permanecer. E nós temos que preparar a advocacia para essas eleições de 2024. Por isso, preparando a advocacia para essas eleições de 2024, muitos advogados perguntam, o que é que a OAB pode fazer por você? E a OAB sempre faz. E nós estamos agora a lançar, novamente, pelo sucesso que fizemos no passado, uma nova pós-graduação gratuita, desta feita, para preparar você, advogado e advogado, para o mercado de trabalho que se avizinha, que são as eleições, para que você preste um bom serviço aos candidatos a vereadores, aos candidatos a prefeitos, aos candidatos, de uma forma em geral, aos partidos políticos, dentro da sua organização, dentro da sua logística, e em todos os 224 municípios do Piauí, quiçá do Brasil inteiro. Porque o advogado piauiense, eu sempre faço questão de frisar, é o advogado mais preparado do sistema de justiça brasileiro. Somos nós, advogados piauienses.
porque somos bem capacitados pela Escola Superior de Advocacia do Estado do Piauí. Então vamos falar desses cursos, como é que vai acontecer, inscrição, para os advogados que estão nos acompanhando. Você, advogado e advogada que nos assiste nesse momento, nos 224 municípios do Estado do Piauí, a OAB está entregando para você agora, para que você reforce a sua capacidade de trabalho, para que você aperfeiçoe-se enquanto estudante eterno de direito, porque nós advogados somos eternos estudantes, uma pós-graduação gratuita em direito eleitoral e em direito público municipal. Mas isso é importante por quê, Douglas? Isso é importante porque aquele advogado que está lá no interior do estado do Piauí, ele vai poder prestar um serviço de qualidade para os candidatos da sua região, fazendo com que não apenas alguns escritórios tenham esse know-how, como também o jovem filho advogado da terra possa ter a capacidade de prestar um serviço de qualidade. Porque hoje nós vivemos nas plataformas virtuais. Os julgamentos no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, por exemplo, são virtuais, muitos. No tribunal são virtuais. Então, ou seja, não existe limite para o conhecimento e nem existe mais limite para que a advocacia seja exercitada de onde o advogado estiver. Agora, os cursos serão na sede da OAB em Teresina ou nas sedes também do interior acontecerão? Os cursos serão pela plataforma Zoom. É online. Obviamente que a gente também vai preservar os professores que vêm de fora, eles vão prestar esse curso no auditório da OAB. Onde eles estiverem. Por exemplo, você tem a capacidade de pegar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Temos o ministro Cássio, piauiense. Mas vamos aqui, o ministro que está discutindo a reforma, ministro Luiz Edson Fachin. Fachin, para ministrar uma cadeira da nossa pós-graduação. Sobre direito eleitoral. Ele não vai precisar vir ao Piauí. De onde ele estiver, a gente vai transmitir para o Piauí inteiro, para todos aqueles que se inscreverem dentro da nossa plataforma, essa aula desse grande ministro que vai somar, juntamente com outros grandes professores, mestres e doutores, na capacitação de uma pós de qualidade. A nossa pós ela é chancelada pela UniNovaFap, é uma das maiores universidades do estado do Piauí, e nós já tivemos a experiência de fazermos outras 4 pós-graduações gratuitas, uma em Direito Penal, Processo Penal, uma em Direito Administrativo e Direito Constitucional, e uma em parceria duas em parcerias com a OAB do Maranhão, a Advocacia Trabalhista e Previdenciária e a Advocacia Criminal. Nas do Piauí, todas foram certificadas. Mais de 4.000 colegas advogados já receberam seus certificados de pós-graduados pela Escola Superior UniNovaFap. Então, é isso que a OAB também pode fazer por você, lhe capacitar. Porque é uma missão institucional da OAB, fortalecer a cultura jurídica, preparar o advogado para o mercado de trabalho. E essa nossa pós-graduação está voltada, Douglas, para que o advogado aprenda a advogar na seara eleitoral. Porque muitas vezes ninguém quer dar o pulo do gato, como se diz. Mas a nossa pós ela vai ensinar o advogado e a advogada a se portar como deve ser portado o advogado eleitoralista nas várias fases, pré-campanha, campanha e o pós-campanha, que são as impugnações, as cassações, as ações. E aí, qual a data de inscrição, doutor? A nossa inscrição, ela já começou. Ela desde o dia 28 de agosto, vai findar agora no dia 22 de setembro. Então, a gente tem que correr quanto tempo, convidar, por isso estamos aqui, para fazer esse convite para toda a advocacia piauiense. Se inscrevam, usufruam-se do que a OAB está proporcionando gratuitamente para vocês. No site da OAB? Faz pelo site da Escola Superior da Advocacia. Escola Superior de Advocacia, faz lá a inscrição. Do Estado do Piauí. Você vai lá, clica no site, faz a inscrição, a gente vai recepcionar toda a documentação e deferir a sua inscrição. Uma pós-graduação gratuita. Uma pós-graduação dessa, Douglas, ela custa em média R$ 3.600. Em média? Em média, R$ 3.600. E será gratuita? Ela sai gratuita. É isso que a OAB dá para você. Na experiência pretérita que nós tivemos, 6.000 colegas cursando, 6.000 colegas cursando e sendo diplomados, nós estimamos que 27 milhões foram entregues em pós para os colegas advogados capacitarem. Então, além de fomentar o exercício da advocacia, que a OAB hoje faz, através das salas, através de todas as ações, vacina gratuita, plano de saúde com preço diferenciado, tantas e tantas outras, e benefícios que os advogados possuem, defesa das prerrogativas dos advogados. Estávamos agora há pouco no Tribunal de Justiça, tratando da defesa das prerrogativas dos advogados com o presidente do tribunal. A Caravana Nacional esteve aqui, o presidente
Ricardo Breia, que é do Rio Grande do Sul, e toda a comitiva, toda a caravana esteve aqui no Piauí, visitando as secretarias, Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, aonde os advogados puderam detectar alguma diferenciação ou violação das prerrogativas, a Comissão Nacional esteve aqui hoje, juntamente com a Comissão Estadual, prestando esse serviço. Então, veja só, a OAB faz muito pela advocacia. E essa é a missão institucional da OAB, é fomentar o desenvolvimento da cultura jurídica. Então, você é advogado e advogada dos 224 municípios do estado do Piauí, que está me assistindo agora, faça sua inscrição. Venha beber dessa fonte de saber, dessa fonte de sabedoria, que é a Escola Superior da Advocacia do Estado do Piauí, que é a primeira e pioneira no programa das pós-graduações gratuitas. Doutor Rocha, obrigado pela participação e espero que o senhor volte mais vezes para tratar de outros temas importantes, como, claro, os cursos que a OAB oferece para os advogados, mas também desses temas que nós tratamos aqui, que são temas relevantíssimos para a sociedade e que, como o senhor mesmo disse, sempre estão na ordem do dia. Douglas, eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com todos que lhe assistem, você que tem uma grande quantidade de seguidores, uma grande audiência, emprestar para a gente da UAB, para todos aqueles que querem o bem e o fortalecimento da advocacia, claro, a palavra. Então, eu que fico muito feliz e muito obrigado e fico esperando o próximo convite.